10 segundos? 10 segundos. Bom dia a todos. Opa, tá alto aqui. Iniciamos mais uma reunião da Comissão Especial de Inquéritos da Enel. Quem vos fala é o vereador Diogo Maneira, presidente da mesma. Ao meu lado, o vereador Archson Teixeira, relator. E aqui do meu lado esquerdo, o vereador Leandro Tetinha, membro desta comissão. Bom dia a todos os dirigentes da Enel. Obrigado pela presença. Gostaria de chamar aqui no púlpito o senhor Dárcio de Souza Dias, ele que é responsável de operações e manutenções da Enel Brasil. Bom dia, seu Dárcio. Bom dia a todos os senhores vereadores que estão aqui presentes e aos meus colegas também. Se o senhor quiser tirar a máscara só para ficar mais confortável, já está higienizado o microfone. Ok, mas eu estou confortável assim, se não incomodar... Ok, eu vou abrir para o senhor, se tiver algumas considerações iniciais, falar um pouco aí sobre a sua pasta, né, sobre as responsabilidades que ficam aí sobre a sua alçada. Está à disposição. Bom dia a todos mais uma vez. Bom, meu nome é Dárcio, atualmente sou responsável pela área de operação e manutenção da Enel São Paulo. Dentro das atribuições da área onde eu atuo, estão a gestão das ocorrências emergenciais, toda a parte de manutenção e os sistemas de telecontrole, de automação das redes e a parte de análise de indicadores também. Ok? Legal, bom saber. É notório que dentro da nossa cidade, por ser uma cidade turística, uma cidade bucólica, né? Nós temos aqui, popularmente dizendo, nós somos o pulmão aqui, né, do ABC. Então nós temos aí uma certa dificuldade entre redes e as árvores, né? Toda essa vegetação nativa existente dentro do nosso município, né? Então nós temos uma demanda muito grande quando se fala em podas. Eu acho que é o que nós vamos abordar aqui, praticamente também, são a questão das podas, de criar esse link, né? A gente sempre teve essa dificuldade de criar esse link do município, da Defesa Civil, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, junto à operadora. Então, nós queríamos conversar um pouco mais, dialogar um pouco mais sobre esse assunto, que é de extrema importância, principalmente nesses períodos de chuva. Quando temos essas fortes chuvas de verão, nós temos aí bastante queda de energia. Essa semana mesmo, tivemos aí algumas ocorrências, né? Eu falo até por mim, no meu bairro, ali na região da Vila Aurora, Vila Suíça, tivemos bastante oscilação por conta das fortes chuvas, e às vezes a gente sabe que é também por conta aí de algumas árvores, né? Destas galharias que acabam aí dificultando e interrompendo aí a questão das fiações. Então a gente tem bastante demanda nesse sentido. Gostaríamos de criar essa relação mesmo de fato, de posterior a esta reunião, convidarmos a secretária do Verde e Meio Ambiente, o comandante da Defesa Civil, fazer uma reunião, Danilo, doutor Marcos, obrigado mais uma vez aí por sempre estar acompanhando todas as nossas reuniões. Criar, né, esse dispositivo, né, para que a gente coloque em prática e facilite o dia a dia dos nossos moradores. Então, nós gostaríamos de criar esse diálogo. Eu vou passar aqui, o relator tem alguma demanda, alguma coisa pontual, vou passar aqui para ele e aí vamos, no decorrer, dialogando aí com você, Dárcio. Fiquem à vontade. Bom dia, Diogo, presidente dessa comissão, meu amigo membro, o vereador Tetinha, cumprimento o Dárcio, todos os intérpretes da Enel. Como o Diogo aqui, nosso presidente, tinha falado, temos bastante problemas em relação à falta de energia. Eu vou começar por umas perguntas, tá, Dárcio? A gente faz uma por uma, acho que é melhor. Eu gostaria de saber se vocês têm já um trabalho junto com a prefeitura para fazer junto essas podas, se você já tem esse link. Sim, atualmente, né, a Enel, a todo momento, a gente, para fazer a gestão
do nosso ativo, a gente precisa definir algumas estratégias de manutenção. Entre as estratégias de manutenção estão as ações para desobstruir a nossa rede, e aí nessa ação de desobstrução da rede são necessárias execuções de algumas podas de galhos de árvore que estão ali obstruindo a nossa rede, e para que a gente consiga executar isso com sucesso, é fundamental o bom relacionamento que a gente tem com o poder público, no caso, a prefeitura. Não é diferente aqui em Ribeirão Pires, né? Outra pergunta, até que tamanho, até perto quanto da rede é responsabilidade da Enel? As podas. Bom, vamos falar um pouco do conceito do ativo elétrico, que é o que é a responsabilidade da Enel, e como é que é o convívio dele com a arborização. Então, até por conta de legislação ambiental, todo o ativo e o ser vivo ali, a árvore, a gente tem um limite máximo de realização de poda de até 25% da copa dessa árvore. Então, a gente não pode superar isso por uma questão até de legislação ambiental, e nós somos muito rigorosos na definição dos padrões de execução dessa poda, fiscalização dessa execução de poda, para garantir que aquilo que esteja sendo feito com qualidade. Então, esse é o primeiro ponto. A gente não consegue simplesmente distanciar muito a nossa rede elétrica da árvore, porque a gente tem esse limite, e quanto mais a gente mesmo conseguir ter um convívio harmonioso entre a arborização e a rede elétrica, é o melhor caminho a ser buscado. Então, hoje a gente tem um limite definido por legislação e por procedimentos, que a gente consegue eliminar ou distanciar, desobstruir a nossa rede utilizando técnicas que permitam que a gente execute até 25% da poda de uma copa de uma árvore, ok? E, claro, uma das estratégias também que a gente vem executando aqui também no município de Ribeirão Pires é a substituição de redes abertas por redes Spacer Cable, que tem um convívio um pouco melhor, bem melhor, na verdade, se a gente comparar com a rede convencional, né? Nesses últimos anos, 37 quilômetros de rede foram substituídas aqui no município, tá bom? Deixa eu pedir a parte. E, Dárcio, quem identifica essa demanda? Por exemplo, nós temos ali, vou dar um exemplo aqui, a Avenida Miro Atílio Peduzzi, é uma linha de ônibus, uma avenida na 4ª divisão, próximo do Centro Hípico Amarelinho, é uma das principais avenidas de um dos maiores bairros da cidade. Lá nós temos uma vegetação que praticamente fechou toda a rede. E eu vejo essa dificuldade há anos, de uma poda, inclusive, a gente costuma dizer, né, tecnicamente, uma poda drástica desse trecho, né? Quem que identifica as necessidades dentro da cidade? Os profissionais que estão nas ruas? Existe um canal de comunicação? O munícipe que inclusive nos assiste, ele também pode fazer esse breve comunicado à concessionária? Como que funciona? Assim, hoje, as técnicas que a gente tem de manutenção são técnicas assim, de engenharia que são praticadas por todas as distribuidoras que têm de energia elétrica no mundo. Então, não é diferente aqui em São Paulo, não é diferente em outras distribuidoras do Brasil. Então, de fato, a poda ela é eficaz para conseguir reduzir o volume de intervenções, de intercorrências emergenciais na rede. Claro que um programa de você executar uma renovação da sua rede vai apoiar e vai ajudar nesse sentido? Sim, mas as técnicas de manutenções que a gente já tem existentes são eficazes para isso. Aí, respondendo um pouco exatamente o que você perguntou, hoje a gente tem uma área Brasil que define os investimentos para as 4 distribuidoras, ela consegue fazer uma clusterização de quais regiões que têm a maior necessidade, define esse plano de forma estruturada para as 4 distribuidoras e depois a gente recebe esse plano aqui em São Paulo para fazer a execução daquilo que nos cabe, que está sob nossa gestão direta, né? Então, hoje, é essa organização que a gente tem dentro da empresa, tá bom? Com critérios objetivos de engenharia, estatísticos, para definir os locais onde deveriam ser aplicadas algumas técnicas. Certo. É por isso que eu vejo a necessidade de criar realmente esse link, né, do poder público municipal junto à empresa, né? Hoje, quantas equipes atuam nesse tipo de serviço?
de podas, diretamente falando? Na empresa toda a gente tem 70 equipes de podas trabalhando diariamente, executando podas de árvore. Tá? Não só aqui na região de Ribeirão Pires, mas em toda a área de concessão. Então, Você fala das 24 cidades. de todo o município, de todos os 24 municípios que a gente executa. Quer falar? Aqui, pegando um gancho na pergunta do vereador Diogo, acho que todos os vereadores aqui, acho que falo meu nome, falo o nome de todos, a gente tem pedido, a gente manda ofício para a Enel e manda ofício para a Defesa. Como é feito esses ofícios? Vocês conversam ou não conversam? Todo ofício ele é tratado com a devida importância do documento. Então, tem uma área específica que recebe esse ofício, a gente faz a leitura, identifica qual é exatamente aquela solicitação, direciona para a área que tem que fazer, eventualmente, algum levantamento em campo, para se certificar a procedência ou não, ou se qual que é a melhor intervenção para atender aquilo ali, mas todos os ofícios têm o tratamento devido internamente, tá bom? Eu queria pegar aqui uma parte só, Rato. Eu queria só pegar aqui a parte do vereador, nosso presidente Diogo, e do nosso membro, o Rato. Como que o morador ainda não sei como ele perguntou, não sei como ainda falar para o morador lá fora, como que faz para estar fazendo o pedido, através dele mesmo, não vindo entre o vereador, mas eles, onde que pode entrar para estar reclamando sobre uma poda de árvore, por favor? Então, assim, como eu comentei com vocês, né, existe um planejamento, que ele é um planejamento que é revisado várias vezes ao ano para definir as regiões que são prioritárias. Nos últimos anos aqui, no município de Ribeirão Pires, foram executadas 50 mil desobstruções de rede, que envolvem 59 mil desobstruções de rede. Desculpa, nos últimos? Nos últimos anos aqui. Nos últimos anos. Isso, tá? Foram 59 mil intervenções de desobstrução de rede, executando poda de árvores. E hoje, como é que funciona, né? A gente possui um padrão e uma definição de um critério de manutenção objetivo para a gente executar isso. Se um munícipe ele perceber uma necessidade e tiver uma necessidade de fazer uma intervenção, ele deve sim direcionar essa solicitação, primeiramente à prefeitura, que hoje o ativo árvore faz parte dos ativos da prefeitura. Aí a prefeitura vai fazer uma avaliação dessa necessidade que o munícipe gerou. Em havendo a necessidade de direcionar isso para a Enel, a própria prefeitura tem esse link e faz o acionamento através de ofício para o time da Enel, que faz essas tratativas que eu comentei com vocês. Tem uma equipe técnica que recebe esses ofícios, avalia, dá um retorno de qual tipo de intervenção, se é um ofício que depende mesmo de uma atividade da Enel, uma equipe vai até resolver, ou se por acaso não é necessário, isso tudo, ofício por ofício, é dado um retorno, é dado uma tratativa, tá bom? Legal. Eu gostaria de perguntar para você, quem é o responsável, o nome do responsável para a gente ter aqui, que recebe os e-mails e encaminha esses e-mails? Você sabe me informar? Não, assim, hoje tem uma área que vai receber isso daí, então tem uma O responsável por essa área. responsável por essa área. Bom, seria a Flávia que seria responsável hoje por receber os ofícios dentro da empresa, né? Mas o poder público recebe, depois A gestora. vem para... Isso. Gestora, é isso aí. A gestora. Isso. Tá, no caso é a Flávia que responde pela essa gestão. Tatiana. Eu gostaria de saber o prazo que é para esse ofício ou esse pedido do munícipe chegar lá e ele ser atendido, até o tempo de ser atendido. Claro, assim, que cada situação ela tem sua particularidade. Então, por exemplo, qualquer intervenção que eu for fazer numa rede de distribuição, em algumas situações eu preciso tratar ela com 21 dias úteis de antecedência para poder fazer alguma programação, né? Então, é uma intervenção que ela é regulada, eu não posso simplesmente chegar e desligar sem fazer nenhum tipo de planejamento de atividade. Então, em média, um ofício
que entra e até ele ser atendido tem levado em média 90 dias. Não quer dizer que não tenha ofício sendo atendido em 60 e ofício sendo atendido em 100 dias, né? Mas em média a gente tem levado 90 dias. Os ofícios que são procedentes, aqueles que dependem de intervenção da Enel, em média a gente tem trabalhado para atender dentro desse período. Essa minha pergunta é porque muitos munícipes já fizeram um pedido e já tem muito mais de 90 dias e nem respostas eles teve, entendeu? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Outra coisa também que acho que não é só comigo que reclamam com todos os vereadores, eu acho que até com o prefeito, com todo mundo, é só ventar, acaba a energia. Porque a gente vê que tem muitas árvores em cima dos fios. Encosta, dá curto, tem lugar que chega até a pegar fogo. O Diogo tinha um vídeo que mostrou, né, Diogo? Pegando fogo. Ali o pessoal do sítio do Francês estão reclamando muito que é ameaça. Não precisa nem chover, é só ventar forte, acaba a energia lá. Muitos têm que sair, que trabalham em casa por causa da pandemia, têm que sair de lá para ir trabalhar em outro lugar, porque está faltando. Ontem mesmo, com aquela virada de tempo, no final do dia, nós tivemos uma forte ventania. E aí já houve essa queda de energia nessa região de condomínios, na beira da represa ali da Billings, né? Nós temos 2 condomínios ali, na rodovia de Tibiriçá, já teve essa falta de energia, e na região, pelo menos no meu bairro também, acabou a energia por conta dessa forte ventania. Ok. Acho que alguém quer fazer algum complemento. O senhor quer... Estão me ouvindo? Amarildo. Bom dia, Amarildo Souza. Só um complemento em relação aos ofícios. Qual é o nome do senhor? Amarildo Souza. Isso. Os ofícios são 90 dias a contar da emissão feita pela Prefeitura. Alguns casos que a árvore, dependendo da tipologia da árvore, essa desobstrução tem que ser feita em parceria com a Prefeitura. Então, o agendamento, às vezes, acaba um pouco mais crítico, porque depende de intervenções, como o meu colega disse, e também da disponibilidade da Prefeitura. Então, é feito em conjunto. Por isso que eu disse que, em média, a gente... Deixa eu só... Exatamente. Algum outro caso se perde por conta dessa... Então, você quis dizer então, que a Prefeitura que tem que pedir para vocês. Os munícipes não podem pedir, vocês só atendem o pedido da Prefeitura. Exatamente. Os ofícios nossos não adianta nada, então. O importante é o seguinte, o dono da árvore é a prefeitura. Então, o munícipe, obrigatoriamente, e a gente executa a intervenção solicitada pela prefeitura. Então, o tempo entre o pedido do munícipe e a decisão da prefeitura não está nesses 90 dias. Né? Isso é importante, porque eu tenho um planejamento, como disse o Dárcio, onde eu especifiquei o que eu preciso. Isto, por acordo nosso com a Prefeitura, é aprovado para um período longo. Né? Agora, as solicitações individuais da Prefeitura, e aí não importa se é identificação da Prefeitura ou motivada por um pedido de munícipe, né? Então, eu só consigo contar a partir do pedido da Prefeitura. Né? Inclusive, eu sugiro, na prática, a possibilidade de a gente criar um dia de uma vistoria técnica no município. Eu acho que até alguns funcionários já vieram aqui se colocar à disposição nesse sentido. Na semana passada, alguns funcionários que eu falo, já operacionais mesmo, já estiveram aqui se colocando à disposição. Mas acho que nós poderíamos criar essa agenda positiva de, pelo menos, algumas avenidas principais. A gente tem quadros aí bem críticos dentro da cidade nesse sentido, mas são coisas que se arrastam por anos e mais anos, né? Então, acho que a gente precisa chegar nesse denominador. Eu acho que se a gente criar poderíamos fazer uma caravana e visitar alguns pontos, principalmente de algumas, não só avenidas aqui da região central, mas algumas avenidas de acesso do bairro, né, vereador Lau? O vereador nos acompanha aqui também, representante lá do Jardim Caçula, sabe do que eu estou falando, né? Um bairro também rodeado ali de uma natureza, né? Bem forte, bem presente. Ele sabe da dificuldade na Estrada da Matinha, por exemplo, na Estrada do Caçula. Então, criar essa agenda para que a gente
na prática, consiga identificar. Nós temos aqui já alguns pontos que, inclusive, foram levantados em vídeo na última reunião, né? Vocês têm ciência. Já vou passar para o Danilo hoje. Temos todas as anotações aqui daquele relatório do vereador Valdir, do vereador Sapão, lá de Ouro Fino também, né? Que é as trocas de postes também. A gente vai entrar nesse assunto, que também não tão menos importante. A gente precisa, assim, também ter uma pronta resposta nesse quesito das trocas de postes. São poucos casos, são poucos casos. A gente precisa também ter uma devolutiva nesse sentido. Falando um pouco da parte de queda de energia que o pessoal comentou. Então, além das 59 mil podas realizadas nos últimos anos, a gente instalou 245 religadores automáticos, que são chaves que são controladas pelo centro de operações, sem a necessidade de vir uma pessoa para fazer intervenção. Então, a gente consegue fazer manobras na rede sem precisar vir as pessoas. Esse religador automático também ele é muito útil para locais onde você tem defeitos transitórios. Quais são os defeitos transitórios? Um galho de árvore, que seja um galho fino, caia sobre a rede, ele até vai gerar um primeiro desligamento, mas quando a energia gerada ali pelo curto-circuito arremessa esse raio. E aí o equipamento se auto-religa sem necessidade de levar a equipe, né? Então, muito investimento... Ele religa de imediato ou às imediato, vezes... Imediato. Então, investimentos muito expressivos foram feitos nos últimos anos. 245 equipamentos desses foram instalados aqui na região, no município de Ribeirão Pires. A gente, quando instala esses equipamentos, consegue implementar sistemas de autorreconfiguração de rede, onde uma inteligência embarcada e configurada nesses equipamentos identifica o trecho de rede que está com defeito, identifica o trecho de rede que está sadio e faz manobras automáticas sem a necessidade de enviar equipes também. Só esse ano, 100 mil clientes deixaram de ser interrompidos por essa reconfiguração de rede que a gente implementou aqui no município, tá bom? Não temos vestígios aí de possíveis apagões nesse período de verão, não, né? Não tem previsão, isso já é passado, né? Não tem previsão. A gente está trabalhando junto com o time de ONS e tudo. Acho que é um tema que o Ministério de Minas e Energia está trabalhando bastante, mas a gente não tem nenhuma informação que isso nesse vai acontecer, sentido. tá bom? Entendi. Você falou que tem 70 equipes no total tomando conta. Aqui em Ribeirão, fica alguma específica aqui tomando conta em Ribeirão? Nos municípios aqui da região, tem equipes que ficam trabalhando o tempo todo. O tempo todo fazendo manutenção de poda, fazendo intervenções na rede. E essas equipes que eu comentei com vocês, pessoal, são equipes específicas e especializadas com técnicas de execução de poda em linha viva. Então, essas equipes executam a poda sem a necessidade de desligamento da rede elétrica. Elas colocam equipamentos na nossa rede, que está energizada ali com 13.500 volts, 13.800 volts, e executam essas desobstruções utilizando essas técnicas, tá bom? Então, são equipes especializadas. Além dessas equipes, a gente tem outras equipes que dão manutenção, que fazem obras, equipes que fazem os atendimentos emergenciais. Então, são várias equipes com habilidades, skills diferentes, ferramentas diferentes, que atendem o município aqui de Ribeirão Pires. Dácio, você falou 90 dias. Eu tenho aqui um ofício que a prefeitura mandou, a Enel respondeu, tem mais de 6 meses, e está lá, do mesmo jeito. É chover, encostar, desliga a rede inteira. E está aqui, ó, falando que no prazo de 90 dias, e faz mais de 6 meses. Eu vou encaminhar, até quando o seu Marcos veio aqui, encaminhamos para ele, né, Diogo? No dia que você veio aqui, esse ano, encaminhamos e não foi resolvido. A gente pega esse caso, analisa e dá um retorno para vocês formal sobre essa situação. Como o próprio colega Amarildo comentou, todos os casos são tratados, alinhados com a prefeitura. O nosso tempo médio realmente é de 90 dias. Pode ter algum caso ou outro, e aí pode ser esse caso, que a gente tenha que fazer algum outro tipo de intervenção, uma solução diferente. Mas, por favor, se você puder nos encaminhar, a gente analisa com muita atenção e dá um retorno formal para vocês. Eu vou encaminhar sim. Eu tenho o telefone do Danilo, tenho o telefone do Marcos, vou encaminhar para eles. Outra coisa, qual é o tempo que é previsto quando desliga, quando dá uma queda de energia? O tempo
que tem que ser necessário para religar? Ou tem não tem estimativa nenhuma? Assim, claro que todas as vezes que você gera uma ocorrência, você está falando ocorrência emergencial, né? Primeiro, os trabalhos que a gente faz, do ponto de vista de gestão de ativos, é para a gente reduzir e minimizar ao máximo os desligamentos, né? Então, acho que esse é um primeiro fato. E quando há um desligamento em si, tem toda uma estrutura que visa procurar atender da melhor forma possível, né? Então, é difícil a gente precisar exatamente o caso, não sei se você tem algum caso pontual que a gente poderia olhar, mas hoje a gente tem equipes distribuídas em toda a área de concessão, são 415 equipes espalhadas em toda a área de concessão, especificamente aqui na área aqui de Ribeirão Pires, essa região. São 26 que já estão trabalhando agora, e vão entrar mais 26 agora para o período de verão. Então vai ter um reforço desse time ainda para conseguir suprir a necessidade da região como um todo. Deixa eu só cortar você. É 26 pessoas ou 26 equipes? 26... São equipes, né? 26, vai entrar mais 26. Isso. Aqui em Ribeirão. Na região de Na Ribeirão, região. não só A região de Ribeirão, qual que se enquadra na região de Ribeirão? Tem um pedaço de Santo André, essa região de... Quando, eu acho que, desculpa cortar, eu acho que quando você fala região é da base de Diadema, é isso? A base de Santo André vai ser. Base de Santo André. Que Então, atende a região do ABC. Ah, então é Santo André que responde... Santo André, Mauá, Ribeirão e Rio Grande? Essa região. Essa região. E assim, dependendo da condição de crise que tiver, a gente aciona outros recursos. Então, a Amarildo, por exemplo, é gestor da parte de obras. Se tiver uma condição de emergência que é muito crítica, a gente paralisa as obras e coloca essas equipes para fazer as intervenções emergenciais. A gente paralisa outras atividades comerciais e direciona as equipes para tratar as atividades emergenciais. Durante o período agora de verão, a gente tem um processo bem robusto estabelecido na empresa que chama o processo do Plano Verão. Esse planejamento já define quais são os recursos, qual a sequência de acionamento, e a gente consegue elevar a quantidade de equipes em até 4 vezes, dependendo da situação e o momento que a gente estiver passando, tá bom? Vou passar aqui para o vereador Leandro, membro desta comissão. Eu queria aqui já, começando aqui, Dácio, agradecendo o Marcos, Danilo, que deu uma atenção na Avenida Princesa Isabel. Muito obrigado. Foi trocado, Cruzeta, né? Não sei como que é o nome certo. Muito obrigado por ter atendido. Já fico feliz. E aqui eu vou estar passando umas fotos aqui também. Um pouquinho das coisas que está acontecendo lá no bairro. E principalmente hoje é a poda de árvore, que nós estamos com um problema muito sério lá, tá? Pode deixar ligado, você explica. Tenho. Então, tem um endereço, né, que nem aqui é na Capitão José Galo, né? É um local que acho que é difícil o morador reclamar, porque não está na frente das casas, mas as outras, seu Marcos, aqui é na entrada da Princesa Isabel. Importante ver que o poste também está torto também aqui, tá? Se puder dar dando uma atenção aqui. Isso aqui é bem na entrada da avenida da Princesa Isabel. Eu não consegui ver o número para passar para vocês, mas é a primeira árvore que você virar na entrada da Princesa Isabel, sentido Mauá, tá? Eu tenho um caso aqui também, por favor. Não sei se... Essa daqui é uma pracinha, um ponto de ônibus ali na José Messias Fontes. Essa árvore é muito grande, já fui atrás da Defesa Civil, e por motivo dos fios eles falam que não é o problema deles, que o problema é da Enel. Só que eu não sei se eles vão passaram para vocês, como vocês comentaram, que o problema de árvore é eles, né? Só que nós não fica sabendo, Marcos, o que aconteceu. Nós faz o pedido para a Defesa Civil, depois nós não tem resposta nenhuma. Se foi passado para vocês, se não foi, como que tá. Eu vejo o lado dos dois também, eu não sei como. Então nós também tem que dar resposta para os moradores, porque é uma árvore enorme, tá? Ela está prejudicando no tempo de vento, que nem o vereador Diogo falou ontem, ela chega a deitar nos fios e ela está... Até nos telhados das casas ela chega a dar uma deitada. Então nós precisamos fazer urgente a poda, mas eu não consigo fazer porque joga sempre para a Enel. Fala assim, ó, tem fio. Então nós não conseguimos subir, nós não conseguimos fazer se não for Enel. Tá? Essa é na José Messias Fontes. Tem mais alguma? Tem mais uma aqui que eu queria
Passa. Tem mais alguma foto aí? Essa daqui. É na Augusto Mazieira. Essa daqui há um bom tempo eu faço documento para a Defesa Civil. Como o Rato falou, já faz mais de 6, 7 meses, né? E assim, nós fica com as mãos amarradas. Que nós liga para a Defesa Civil, eles falam que é Enel. Então, como o presidente já falou aqui, nós precisamos sentar e conversar para ver como que nós podemos ajudar o morador. Se nós, como vereador, nós não estamos entendendo, seu Marcos, imagina um morador que tem na frente da sua casa uma árvore dessa, ele não sabe onde recorrer. Ele não sabe se pede para a Defesa Civil, ele não sabe. Hoje eu estou sabendo, hoje o Dácio aqui explicou que a árvore então é da prefeitura, mas eu queria saber como que nós vamos ficar sabendo que foi pedido para vocês, né? Para não ficar, nós pedimos. Eu tenho um caso na Vila Suíça que nós temos protocolo, eu acho que pelo site, eu não sei como que foi que ele fez, pedindo para a Enel, ele tem um protocolo, e no mesmo tempo eu fui pedir, a moça falou que o problema é da Defesa Civil. E assim nós fica sem responder os moradores, né? Nós fica de braço, com as mãos amarradas aqui, sem saber o que falar. Amigos que pedem, né? E nós fica com, até com vergonha, seu Marcos, não, porque eu não sei o que falar. Porque nós falamos assim, nós pedimos para a Defesa Civil. Ele falou assim, mas eu pedi para a Enel, ele tem o protocolo, eu pedi para ele mandar, só que eu acredito que ele está trabalhando agora no momento, não viu, para mim estar passando para vocês. E nós fica assim, sem saber o que responder. Nós queríamos ver como que nós vamos resolver isso. E é muito, Marcos. Aqui eu tirei um pouquinho, dei uma voltinha lá na vila, na rua Lusitano. Até tanto nós temos muitos problemas de cair força. Não sei se é o motivo de árvore, porque também é um lugar que tem bastante, né? Só que até pedi para o senhor, muito obrigado, me atendeu. Era à tarde, já eram umas 11, era às 23 horas. Mandei para o senhor que estava tendo problema, que eles estavam atrás para religar e não conseguiu. O senhor me atendeu, agradeço. O que é bom também nós temos que falar aqui. Só que ali é direto. É uma coisa que está acontecendo muito. Quando não é dentro da casa, é na rua. Sempre está acabando. Naquele dia acabou na rua, a Enel foi lá, resolveu, e quando deu à tarde, deu problema dentro de casa. Então, nós queríamos saber o que está acontecendo lá, se é árvore, se é problema de árvore, se é os próprios reatores, se já estão também já dando algum problema, se já não é velho, alguma coisa assim. Só que é uma rua também que eu tenho um problema muito sério com força da rua e dentro de casa. Tá? Eu agradeço mais uma vez aqui pela atenção que vocês deram na Avenida Princesa Isabel, fiquei muito feliz, tá? Porque estava para acontecer de novo, ou nós ficar sem força lá a qualquer momento, porque até já tinha muitos cruzetas podres, né? Que é de madeira, já era antigo. Muito obrigado por estar atendendo. E nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para resolver os problemas dos moradores, né? Nós não estamos aqui só para pedir, para reclamar, mas sim também agradecer. Mas eu peço para vocês uma atenção nas podas, nós temos que ver o que tem que fazer, se é a Defesa Civil, se é mesmo Enel, nós temos que sentar e conversar, porque a coisa mais chata no mundo é um vereador não saber o que responder e não dar a resposta, como o vereador Rato falou, há 90 dias, eu tenho certeza que o morador lá está falando que pediu para o vereador e não foi resolvido, e ele está correndo atrás e não sabe o que resolver. Então, eu queria aqui ver o que nós podemos fazer para estar resolvendo isso daí, tá bom, Dácio? Sabemos também da deficiência que existe no Poder Executivo, uma vez que a Defesa Civil foram retirados o setor de poda da Defesa Civil, passaram para outra secretaria, para a Secretaria de Zeladoria, e aí também a Secretaria do Meio Ambiente está nesse circuito, então nós precisamos pedir que o Executivo nos coloque numa situação mais confortável nesse sentido, né? Inclusive criar um setor, deixar uma pessoa responsável de fato, porque eu tinha um entendimento, né, que a Defesa Civil tinha o setor de podas. Hoje já não está mais sob a batuta da Defesa Civil, já está na Secretaria de Zeladoria. E lá não tem, talvez, as pessoas que tenham a mesma técnica daqueles que estão dentro da Defesa Civil. E, ao mesmo tempo, precisamos da autorização da Secretaria do Verde e Meio Ambiente também. Então, acho que precisa criar essa organização primeiro dentro do Executivo, né? Criar essa comissão, né? E aí depois a gente colocar o link, né, da Enel junto com essa comissão para que as coisas aconteçam de fato. Nessa linha eu também peço, o vereador Lau também tem algumas fotos aí que ele pediu que passasse,
Já vou aproveitar o momento aí e vou pedir para que passe as mesmas. Se você quiser ligar o microfone para comentar apenas aonde é, tudo mais, fique à vontade, por favor. Quero deixar um abraço aqui ao seu Marcos, né, os vereadores, todos aí que eu não estou conseguindo lembrar o nome do Danilo. Aí é a Rua do Lago, seu Marcos, né? Os fios, as árvores ficam caindo para cima dos fios, e o problema que a gente tem lá no Jardim Caçula sempre acontece nesse local. Que desarme e lá realmente existe aquele disjuntor, né, inteligente lá que acende e desliga, e tem hora que fica piscando bastante lá, né, a energia por conta disso. Mas nós andando lá no bairro, nós vemos que um dos maiores problemas é isso aí. Eu falo isso com um pouco de propriedade, que meu irmão é engenheiro, né, nessa parte, e ele falou que um dos maiores problemas é esse local aí, que está acontecendo lá dentro do bairro do Jardim Caçula, que é essa Rua do Lago. Vou pedir que o vereador depois encaminhe para os membros da Enel, que tenho certeza que eles farão aí também a vistoria. Eu vou passar para o vereador Rato. Sabemos que a Enel tem uma concessão de uso para passar a energia. Essa concessão é onerosa ou não? Se eles pagam para passar a energia? Não, né? Por exemplo, a prefeitura cede para você passar pelas linhas da prefeitura, pelas ruas das prefeituras, as energias, os postes. Se é pago algum aluguel, se é pago alguma coisa... Não, há um problema de conceito aí. A União Federal tem o poder de discricionariamente prover o serviço de energia elétrica e fez concessões. O que nós temos é o contrário. Eu recebo estas áreas doadas pela União Federal. Ela fez um decreto, desapropriou locais. Então, hoje, enquanto perdurar o meu contrato, eu sou praticamente o proprietário destas áreas. Tá? Não, peraí. Agora, então vem minha pergunta. Sim. Se você é o proprietário, você que tem que tomar conta. Então, não é a prefeitura, correto? Nas faixas de transmissão, né, eu sou o proprietário e eu preciso dar manutenção, sim, nessas áreas. Tá? E onde passa a rede elétrica, que você falou que tem que ter o aval da prefeitura, então você não precisa ter... Não existe aval da prefeitura para serviço regulado pelo poder da União Federal. Eu assumo o direito, eu estou fazendo tudo isso em nome da União Federal. A União Federal tem este direito e transferiu para nós por contrato. Então, eu não devo nada às prefeituras. Eu digo a Enel São Paulo, a Eletropaulo, ou qualquer outra distribuidora de energia, cumpre toda a legislação, mas não tem nenhum tipo de dever com as prefeituras em relação a estas propriedades. Não, então você já entrou em contradição. Você falou que a prefeitura tinha que autorizar vocês a fazer a poda. Se vocês têm não. Você falou. É outra coisa, vereador Rato. Primeiro, a prefeitura é a proprietária de toda a estrutura das árvores em cada município. Ela é a responsável, ela que define o que plantar, ela que define como dar manutenção e assim por diante. Então, a prefeitura é dona das árvores. A área da rede é da concessionária por concessão da União Federal. Nenhum desses postes são da Enel. Eles estão em nome da Enel enquanto durar o contrato. Então, quando eu alugo um poste, eu estou pegando uma receita para melhorar o ativo da União que eu estou tomando conta. Tá? Então, isso é importante deixar claro, porque esta dúvida é uma dúvida persistente. A gente encontra ela de forma muito comum. Mas
a questão jurídica é importantíssimo ser entendida, tá? Ou seja, eu tenho uma concessão federal. Quando terminar o meu contrato, posso até prorrogá-lo, tenho esse direito. Se eu terminar o contrato e não tiver interesse nesse serviço, eu devolvo tudo para a União Federal, que vai relicitar. Aquilo que não estiver ainda depreciado, ou seja, não gerou tarifa, não remunerou o meu capital, a União Federal me indenizará, tá? E eu tenho que manter a rede o suficiente para não haver problema de continuidade do serviço. Outra empresa que assumir aquela mesma região tem aquele ativo da mesma forma que temos, ou seja, nós detemos esse ativo enquanto nós estamos dentro do contrato, tá? Ou seja, tudo isso pertence à União Federal. As árvores não. As árvores são municipais. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Que se a árvore está na área, é a mesma coisa, por exemplo, se a gente fazer uma concessão para algum órgão. Ele é responsável por aquela área. Então, a árvore não está ela está dentro da área, mas não é responsabilidade da Enel. A árvore está numa área pública ou privada. As da área pública são responsabilidades de cada uma das prefeituras. Ela decide o que plantar, como manter, e por isso que qualquer intervenção minha tem que ter, obrigatoriamente, o aval da prefeitura. Tá? E a rede não está na área pública também? A rede está na área pública, mas é uma concessão federal. Eu tenho o direito de passar a rede para poder servir energia elétrica para cada um dos meus consumidores. Então você não tem a responsabilidade de cuidar de uma área que vocês têm a concessão. Eu digo para vocês, importante entender o seguinte: em toda a regulação do setor, você não vai encontrar absolutamente nada relativo à poda de árvore. A única coisa que você vai encontrar é que estes custos que eu tenho, eu de alguma forma levo para a tarifa. Não tenho nenhuma obrigação. Esta obrigação é do poder, só que a gente tem a conveniência de fazer, porque senão, a cada instante, eu tinha que ligar para a prefeitura e dizer: olha, o pessoal do Jardim Caçula está sem luz porque tem uma árvore lá, vai lá e poda. Ou seja, nós teríamos uma descontinuidade no serviço. Então, por esta conveniência, mas eu acho que... Deixa eu finalizar só um instantinho. Mas só para não cortar. É mais ou menos isso que está acontecendo. Não tem dono um do outro. Um não pode cortar porque o outro não autoriza. O outro não pode cortar porque está ligado à energia. Nós estamos falando de duas coisas distintas. O vereador Diogo identificou bem. Há um problema de comunicação. E eu tenho um problema de responsabilidade. Eu posso estar vendo um problema numa árvore, mas se a prefeitura não me autorizar, eu não vou, a menos que gere uma emergência. Na emergência eu vou lá, faço e depois a gente acerta. Até porque deve sempre existir um bom senso, né? Quando se fala em alta tensão, a prefeitura não teria nem como colocar um funcionário fora das normas, né? Exatamente. Regulamentadoras para fazer essa poda de 25%, no limite de 25% da Copa. Então, veja bem. O limite de 25 existe tanto para alta quanto para baixa. Tá? Se eu estiver errado, gostaria que vocês me corrigissem, mas o que sempre ficou na nossa linha de raciocínio é que aquilo que está na rede primária ou de alta tensão fica sob a responsabilidade da concessionária, uma vez também que vocês não querem que tenha interrupções aí de energia. Então, lá a responsabilidade de poda se torna da concessionária por conta do risco, do alto risco, é isso? Mas vamos separar o que é a responsabilidade pela execução e o que é responsabilidade pela árvore, tá? A responsabilidade pela árvore é sempre da prefeitura. E toda a minha, em manutenção, toda a nossa atuação
depende de um ok da prefeitura. Pode ser um ok de longo prazo, em algo que já está planejado para manutenção, como pode ser para situações pontuais. Mas eu, em hipótese alguma, a não ser em emergência, farei uma intervenção em árvore que não esteja autorizada pela prefeitura, ou num plano de longo prazo, ou numa situação pontual. Portanto, a responsabilidade pela árvore é da prefeitura. A execução de podas pode ser uma responsabilidade, uma necessidade minha, ou da minha companhia, desculpe a forma de me expressar, ou da própria prefeitura, tá? Porque se não estiver tocando, o normal seria isso, né? A árvore não chegar a tocar a rede elétrica. Então, Eu falo isso porque jamais também o poder público colocaria em risco a vida de um funcionário. Não pode. Eu que já respondi pelo setor da Defesa Civil, deixava bem claro que não entrasse nessa área de alto risco. Perfeito. E não pode mesmo, o risco é elevado, porque os equipamentos que você utiliza são metálicos. São metálicos. Estão próximo da rede e pode haver, sim, uma E indução às vezes o isolamento energia. não é o Exatamente. mesmo de uma empresa que seu produto final é isso, né? Trabalhar com energia. Né? Exatamente. Então, esse risco é um risco de pessoas especializadas que trabalham nessas equipes que o doutor Dárcio acabou de... Eu quero agradecer a presença do vereador Anderson Benevides, do vereador Coit Takaki também, que estava aqui, vereador, líder de governo também. Estávamos falando aqui da importância de criar esse link do poder público municipal com o setor de podas. Hoje, nós identificamos que existe aí um imbróglio entre Defesa Civil, Zema e Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Eu entendo que a poda tem que ficar dentro do setor da Defesa Civil e a Secretaria do Verde e Meio Ambiente criar os dispositivos de autorizações, tanto para a concessionária como para a Defesa Civil. E hoje a gente não consegue identificar os responsáveis, como que está essa sinergia, né, entre as secretarias para que as coisas aconteçam. Então a gente vai criar essa reunião, nós vamos aí de forma propositiva para que as coisas aconteçam e que a gente sinta aí um pouco mais de segurança nesse sentido, pois sabemos aí que existe um grande número de podas na cidade. Então, só estou passando aqui porque hoje estamos aí com o nosso líder de governo também acompanhando um pouco aí a nossa reunião. Muito bom. Só um complemento que o Marcos comentou, inclusive as intervenções emergenciais, né, Marcos? A gente gera um relatório a posteriori. A diferença é que qualquer intervenção programada, eu preciso de ter autorização prévia. No caso da emergência, como já houve um fato causador ali da necessidade de fazer a intervenção, a gente faz a intervenção, mas é necessário gerar um relatório e envio a posteriori à prefeitura para ter um registro que houve aquela intervenção feita pela Enel. Eu gostaria, se vocês pudessem mandar esse relatório, até para a gente mostrar para os munícipes, podia mandar em nome da presidência, para a gente ter, Marcos, é bom a gente mostrar, estão fazendo, porque eles sempre vão falar que não estão fazendo, pelo menos mostra, fez esse, que a gente sabe que tem bastante demanda, porque a gente anda o dia inteiro aqui em Ribeirão, a gente vê um monte de árvore nos fios e acontece mesmo de desligar. O vereador aqui de me permitir, nós da Enel, nós indicaríamos como o melhor caminho da Câmara fazer uma indicação à Prefeitura para receber os relatórios da Enel, tá? Porque a nossa relação, ela não permitiria diretamente isso. Podemos até negociar, somos favoráveis, etc. Mas certamente seria mais rápido, né? Mais rápido. Até porque a poda ela se torna visível quando ela está sendo feita. Após a execução, você já não consegue identificar com facilidade os pontos que foram realizados à mesma. Né? Posso falar? Deixa eu passar aqui para o vereador Leandro Tetinha. Aqui, se eu tiver resposta do meu amigo que eu falei que estava até trabalhando, ele mandou agora. Ele mora ali próximo do Parque Oriental, né? Que é
ele pediu, Sheila, Cláudio, que está no nome dele, foi dia 12 de janeiro, Cláudio, o pedido da poda de árvore, né? E aqui, a Defesa Civil falou que teria passando para vocês, que é passar para a Enel, e até agora não foi resolvido. Desde o dia 12 de janeiro, né? Ele pediu de novo a resposta, né? E eles responderam, a Defesa Civil, que foi passado para vocês. Mandaram aqui, está até aqui, mas não teve resposta, né? Se foi feito ou não. Então, eu venho aqui pedindo para você mais uma vez isso daí. É isso que nós fica, um joga para o outro, um joga para a Enel volta para a Defesa Civil, e os moradores mandam para nós. É só isso que eu quero aqui, tá? Não, perfeito. Na resposta da Defesa Civil, tem alguma referência de número de ofício da Defesa Civil para nós? Que é a forma como a gente tem diretamente de encontrar isso. Entendi. Aqui está assim, ele mandou pelo e-mail, né? E aqui está respondendo que a Defesa Civil realizou a vistoria e vai estar mandando para vocês. Que eles foram, realizou e viu que o problema era da Enel, porque realmente eu fui lá, eu conheço a árvore também, está em cima dos fios. É o que eu tenho aqui. Eu só faria uma correção para a gente fixar o conceito. O problema não é da ANEEL, a solução é da Enel. Sim, tá? O problema... eu concordo com o senhor, o problema não é da Enel, mas quando quebrar o fio, acaba o problema sendo da Enel. Ah, então querendo ou não, o problema é, nós estamos aqui até para ajudar, porque se a árvore está no fio, pode acontecer, então vai virar problema da Enel. Quando quebrar, maior ainda dos moradores que vai ter o problema por causa que não foi resolvido. Então, nós estamos aqui não para saber quem é o problema, nós estamos aqui para ajudar, tá? Nós estamos aqui porque nós queremos uma solução, não sei quem é eu entendi o que o senhor falou, que a árvore vem através da prefeitura, tá bem claro, só que quando invade o fio que é da Enel, acho que acaba sendo um problema sim para vocês. É Leandro, né? O vereador Leandro, né? Acho que ficaria para a gente ser objetivo até, se tiver o número do ofício, um endereço para a gente poder tentar rastrear, da mesma forma que as outras árvores que o senhor mostrou. Ok. Aí a gente... Endereço aqui, você quer marcar? A gente passa no final da Passa no reunião, final, já presidente? passa. Eu peguei aqui, tá? rastrear. Sim. É que aqui eu tenho só a cobrança da Defesa Civil. Eles dão a resposta que foi dia 20 de janeiro de 2021. Tá bom? Do endereço tal, né? Tá bom. Com o endereço tal. Voltando aqui para o Darcio, até para a gente chegar nos momentos finais. Darcio, quando se fala em extensão de rede, né, nós temos alguns casos pontuais, eu acho que o Amarildo, né? Gostaríamos de saber como que está a questão de alguns projetos que são pequenos na cidade. Vou dar alguns exemplos e tenho alguns exemplos também que foram selecionados pelo nosso mandato. Alguns finais de ruas, por exemplo, ou a abertura de novas ruas, a gente se vê a necessidade, e aí também gostaria de saber, pois não tenho essa informação oficial, da extensão de rede, ou seja, na colocação dos postes, né, e a passagem aí da rede para que chegue nas futuras residências. Temos alguns casos, a cidade vem crescendo, ela é uma cidade que cresce de uma forma mais pacata, por ser 100% área de manancial, mas que tem seu crescimento, mesmo que seja pequeno. Então, eu gostaria de saber quem que é o responsável, acredito que seja por extensão, por projeto, se realmente é de responsabilidade da concessionária, né, a colocação dos postes, essa extensão, né, os braços e a iluminação pública, a gente sabe que é de responsabilidade do município, mas para que se coloque o braço e a luminária, a gente precisa dos postes aí, que a gente sabe que também que são valores considerados, né, esse tipo de serviço. Bom, falando de extensão de rede, seja para um bairro novo ou uma rua que foi aberta, o trâmite é feita uma solicitação. Se é um empreendimento particular, ele vai fazer a solicitação nos meios da Enel, e aí é feito um projeto e é apresentado esse projeto com um custo, ou não. Depende de cada particularidade e tipologia da região. E também verificado se é uma área de manancial ou não, se tem autorização para isso. A partir daí, tem um processo de execução que pode levar de 60 a 120 dias para as instalações, para
composição da rede, ou extensão da rede. Então, isso depende muito de uma avaliação de uma nota de serviço aberta para que seja feita essa avaliação se tem custo ou não e qual o valor disso. Tá? Então depois eu tenho 2 casos que eu não vejo como grandes, é apenas mais um poste para que uma rua que ela foi, na realidade, ela não foi aberta, né? Ela só foi concluída. O logradouro já é público, mas na planta de loteamento do município, né, ela tinha mais 30, 40 metros até o final da mesma, então é um ajuste aí para chegar até o final da rua de forma oficial. Depois eu gostaria de passar também. Passa para nós. Indo no jeito que você falou, então os postes são colocados por vocês e são cobrados dos munícipes, não pelas contas, mas por outras cobranças? Não. Quando você tem uma extensão de rede ou uma rede nova, ela tem um custo inicial para a implantação disso. Isso tem que ser avaliado, se tem custo ou não, e é passado para a área que solicitou isso, ou a prefeitura, ou Se for o próprio empreendimento, empreendedor, tá? e tem a universalização, né? Exatamente. São Dependendo... custos para implantação, mão de obra, essas coisas, materiais, né? Bem diferente do que se fosse colocar por conta. Varia bastante. Então, se é um empreendedor, um empreendimento, ele vai fazer uma solicitação para a conexão de um condomínio grande, aquilo vai demandar um investimento. Então, a legislação, não é a Enel que define isso. Tem uma regulação, uma resolução da ANEEL que define como que esses empreendimentos serão atendidos e prevê para cada tipo de situação como que vai ser tratado do ponto de vista de investimento para a execução daquela obra. Então, vão ter obras que vão cair dentro da legislação de universalização. Então, a gente executa a obra com orçamento de universalização que tem a sua remuneração prevista dentro da resolução. E aí não tem custo para aquele cliente final. Agora tem outras que é um empreendedor. O empreendedor, a ANEEL fala o seguinte, o empreendedor tem condição de arcar com o custo de investimento. Então, parte daquela custo daquela obra vai ser arcado pelo empreendedor. Então, isso não é uma definição da Enel, é uma definição da ANEEL, que é tratado de forma homogênea e isonômica em todo o Brasil, e a gente é só mais um agente que executa de acordo com o que está previsto ali. Depende da tipologia do local e aí a seguir da legislação. Mas a energia não tem que ser para todos? Todos não têm direito de ter energia? Se o cara não tiver condições de elevar, estender essa rede, ele vai ficar sem energia? Não, acho que eu me respondi, talvez eu não tenha sido claro. Uma das linhas do orçamento é a linha da universalização. A universalização prevê que, dependendo da condição, tipo de renda, situação de rede, é feita a extensão de rede sem que haja custo para o cliente final. Agora, depende muito da caracterização, isso tudo é estabelecido com critério objetivo. Não é da cabeça do Darcy, do Adomarildo, né? Então, tem um critério bem objetivo, e aí, quando se enquadra naquela condição, a obra é feita utilizando o orçamento de universalização. Quando não consegue se caracterizar daquela condição, aí sim tem que ter uma contrapartida do cliente. Então, tem variações dentro do modelo, né? Que é o Luz para Todos, né? Sim, o antigo Não, Luz para Todos, o antigo, né? Que plano de universalização. Mas eu acho que é um negócio que fica ruim. Acho que você comparar uma pessoa com outra, acho que todos têm que ser os direitos iguais, né? Que vocês cobram energia, vereador, né? Tem. Com Vocês certeza, esse é o critério, vereador. O problema é extensão de uma via pública. Extensão. Eu, obrigatoriamente, não só tenho a obrigação de estender a rede, como tenho a obrigação de não cobrar, em determinadas situações. Não, é um empreendimento do Minha Casa Minha Vida. O empreendedor eu vou levar essa energia até o portão, os postes que ele tiver que botar lá dentro é dele, ele é que tem que fazer, tem que incluir no custo da obra e pronto. Então, existem situações e situações distintas. Estas todas estão normatizadas. E a gente segue exatamente. É custo da companhia? Não tem problema. Todos os nossos clientes vão pagar um pedacinho dessa tarifa para servir esta extensão. Não é.
é uma solicitação particular. Então, aquele cliente pagará para que não haja repercussão para os demais. Então, a questão da isonomia, ela é mais ampla do que prover o direito. Ela é ampla também em dizer, não socialize um custo que deveria ser de um indivíduo. Marcos, mas o que acho que o Diogo e eu estava falando, a gente está falando nas vias públicas, que tem muitas ruas, até como o Diogo citou, que a rua não foi terminada depois. Isso daí não vai ter custo para ele. Ele vai ter custo se ele for fazer um empreendimento para dentro do empreendimento dele. É isso. Isso. Sim. O cliente tem que ir procurar um canal de atendimento. Se for uma via fazer a pública, É investimento da concessionária. fazer a solicitação de uma ligação. Exato. Né? Sim. Aí, Aliás, esse cliente tem o direito de pedir e eu tenho a obrigação de fazer. Lógico. Tá? tem que ir até um canal de atendimento, leve a documentação necessária para poder fazer um registro como um cliente Enel. Lá, a pessoa que estiver recebendo vai fazer algumas perguntas, questionamentos, vai enviar para o setor responsável e ele vai analisar. Se já houver a rede existente no local, faz a aquisição na rede existente. Se não tiver rede existente no local, houver a necessidade de fazer uma extensão de rede e se enquadre dentro dos critérios de universalização, a Enel vai fazer a instalação sem custo para aquele cliente. Né? É isso que vai ser. A legislação, a definição, não é a Enel que definiu. Como o Marcos explicou, a gente é uma concessionária. A gente está aqui por um período enquanto durar o contrato e respeita o que foi definido pela União Federal através da sua agência reguladora, que é a ANEEL. Então ela estabelece muito claramente o que a gente pode e o que não pode fazer, tá bom? Então tá bom, eu vou explicar, porque até lá no Caçula tinha um rapaz que ele tem uma casa, numa rua, só que é mais afastada, daí ele entrou em contato bravo aqui foi até no começo do ano, que falou que ele tinha que pagar os postes, por causa que não chegava energia. Eu falei, não, tem que chegar a energia. Ele falou, não, tem que pagar o poste. Eu falei, mas é uma firma? Ele falou, não, é minha casa, que ele puxava pela outra rua. Daí agora não... Eles construíram, não dá para puxar pela outra rua. Tem que vir pela rua de cá. E ele não tem energia, e é uma rua, tudo certo. Você levanta. É porque às vezes a rua ela é oficial até determinado ponto e o final se torna uma servidão, né? Isso. Aí servidão exatamente. A gente não pode colocar Bom, beleza. Aí a gente tem que avaliar o caso mesmo. Oi? Bom, então nós vamos entregar aqui um relatório da última reunião, onde temos lá os casos dos postes de madeira. Agradecer ao Darcio pela disponibilidade, pelas explicações, pelo tempo aí também que disponibilizou, né, de sua agenda para estar aqui conosco, não só você, como todos que estão aqui. Agradecemos. O que nós queremos, de fato, realmente é dar cada vez mais qualidade nesse tipo de serviço dentro da cidade. Quero agradecer ao vereador Koichi Takaki, que também está aqui nos acompanhando, a todos os vereadores. Todas as nossas reuniões, nós temos sempre 3, 4 vereadores aqui também trazendo demandas. Hoje o vereador Lau trouxe algumas demandas também de podas, lá de algumas ruas do bairro do Jardim Caçula. Vamos aí marcar essa agenda, entender, vereador Koichi, qual é o setor realmente da prefeitura que está executando as podas, que está dando as autorizações. Está meio confuso isso hoje dentro da prefeitura, então a gente precisa alinhar, cobrar de forma enérgica e que a prefeitura também se organize, porque a poda está na Zema, a Defesa Civil está lá em cima, não tem mais essa função. Enfim, tudo isso foi comentado aqui hoje. Quero agradecer, vamos continuar, né, nesse contato, nessa possível agenda também para identificar as podas emergenciais de nosso município, principalmente nas avenidas de entrada, de acesso aos bairros, seja no Parque Aliança, 4ª Divisão, Ouro Fino, Caçula, que são os nossos maiores bairros aqui da cidade de Ribeirão Pires. Vou encerrar aqui, agradeço a presença também do meu relator, do meu membro desta comissão, que está de portas abertas, assim como os 17 vereadores dessa casa. Muito obrigado, bom dia, finalizamos aqui.